Eu queria ler com os irmãos 4 passagens bíblicas para nós começarmos uma outra série de estudos, como temos feito aos domingos pela manhã. Os irmãos sabem que aos domingos pela manhã nós não fazemos exposições bíblicas, fazemos isso à noite. Pela manhã nós estudamos temas, claro, biblicamente, ou seja, sempre orientados, instruídos pela palavra de Deus. E eu quero começar essa nova série de estudos, lendo com os irmãos em 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15, são 2 versículos que os irmãos já têm decorado, penso eu, tenho lido várias vezes. Eles são relevantes para a vida da igreja de um modo geral e são extremamente relevantes com relação ao assunto que nós estaremos começando a estudar hoje e pretendo me estender por alguns domingos. 1 Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15, o apóstolo Paulo, escrevendo ao evangelista Timóteo, disse: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, no caso de eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A definição da igreja: a igreja é coluna e baluarte da verdade. Agora, mais diretamente relacionado ao assunto que nós estaremos estudando a partir de hoje, quero ler com os irmãos o final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versos 18 ao verso 20, onde nós encontramos a assim chamada grande comissão. E de fato aqui nós temos a grande comissão da igreja. Por grande vamos entender a principal comissão da igreja, a principal tarefa da igreja. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda em Mateus, voltando um pouco no capítulo 5, quero ler dos versos 14 ao verso 16. Evidentemente, há muitas outras passagens bíblicas relacionadas ao assunto que estaremos estudando, e nós teremos a oportunidade de considerá-la no decurso do estudo. Mas eu selecionei apenas 4 passagens, do geral para o particular, que lançam luz sobre o nosso tema. Versos 14 ao verso 16, parte do discurso, da pregação de Jesus no Sermão do Monte. Se referindo à sua igreja, aos seus discípulos, ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E a última passagem que eu desejo ler com os irmãos se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Mas para termos o contexto, eu vou ler desde o versículo 13 até o verso 17.
1 Pedro, capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, especialmente o verso 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Eu vou reler o verso 15, que é o verso que mais nos interessa na porção que eu li. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Meus irmãos, eu quero, como eu disse, começar hoje, como vinha planejando, uma nova série de estudos, como é nosso costume fazer. Os irmãos sabem que nessas manhãs de domingo, nós sempre escolhemos algum tema relevante, que julgamos relevante para a vida da igreja, em determinada situação ou circunstância, e por alguns meses, domingos ou meses, procuramos abordar esse assunto, estudando o assunto, com base na palavra de Deus. Passamos a investigar a Bíblia para descobrir o que a palavra de Deus nos ensina acerca de vários temas. E os irmãos sabem quantos temas nós já estivemos abordando aqui, às vezes por 3 domingos, 10 domingos, às vezes até por mais de anos. E eu oro a Deus que esses estudos sistemáticos e sequenciais estejam de fato servindo para a nossa instrução, para a nossa edificação. Eu sei que os detalhes depois se perdem, não é? Se for perguntar para os irmãos muitos detalhes acerca do nosso último estudo sobre decisões humanas e a vontade de Deus, certamente os irmãos já esqueceram boa parte dos detalhes. Eu também já esqueci, a minha memória é péssima. Mas os fundamentos, aquela direção essencial, aquele posicionamento bíblico mais importante, fundamental, isso fica. E isso é que nos amadurece, isso é que nos dirige, isso é que de fato norteia a nossa vida. E eu hoje quero dar início a uma série de estudos sobre evangelismo reformado. Esse é o tema que nós estaremos considerando a partir deste domingo. Com a graça e misericórdia de Deus, eu pretendo estudar com os irmãos esse assunto, investigar a Bíblia e abordar toda essa questão relacionada ao evangelismo, e quero fazer isso, evidentemente, de uma perspectiva reformada, da nossa própria teologia presbiteriana e reformada. Então, esse é o assunto que eu pretendo estudar com os irmãos. Eu decidi considerar essa questão movido especialmente pelos estudos que nós estivemos realizando no livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos sabem que nós estamos concluindo esses estudos que estivemos aqui ministrando durante quase 2 anos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Praticamente terminamos, ficou faltando só um pouquinho, que estaremos estudando hoje à noite e talvez ainda no próximo domingo, um pouco. E durante aqui quase 2 anos nós estivemos considerando todo o trabalho missionário, especialmente do apóstolo Paulo, cumprindo a promessa do Senhor Jesus Cristo, de que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e a igreja seria testemunha de Cristo, não apenas em
Jerusalém, mas também na Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E os irmãos tiveram a oportunidade de ver no decurso desse estudo do livro de Atos, como de fato vários aspectos da obra evangelística, da obra missionária da igreja ali registrada por Lucas, nesse segundo volume da sua obra, especialmente pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. E vimos como a pregação é importante, ainda teremos a oportunidade de considerar um pouco mais esse assunto hoje à noite. Mas também gostaria de início, na realidade eu hoje quero apenas introduzir essa nossa série de estudos. Eu gostaria também de explicar que eu não pretendo tratar desse assunto de maneira meramente intelectual ou acadêmico, com propósito meramente acadêmico, movido simplesmente pela curiosidade de estudar esse assunto, apenas para a instrução, informação e para o conhecimento dos irmãos. É claro que quando nós estudamos um tema como esse, um dos propósitos é de fato nos instruir, nos ensinar. Nós precisamos saber o que de fato é o evangelismo de uma perspectiva bíblica, e precisamos saber várias questões que eu estarei mencionando daqui a pouco e que com a graça de Deus passaremos a estudar. Mas meu propósito, meus irmãos e irmãs, sinceramente não é meramente instruir a igreja a esse respeito, não é apenas fazer com que os irmãos e irmãs conheçam a natureza do evangelismo bíblico, seus propósitos, suas pressuposições, seu conteúdo, seus objetos, suas metodologias legítimas. Estaremos estudando isso, se Deus permitir, no decurso desse estudo. Mas a minha motivação principal é de natureza prática. O meu propósito com esses estudos é encorajar a igreja a se desincumbir dessa comissão que foi dada à igreja e que é a essência daquilo que é necessário para a promoção do reino de Deus nesse mundo. Ou seja, o tornar conhecido o evangelho, comunicar o evangelho, a obra da evangelização, do evangelismo, por uma perspectiva realmente bíblica. Então, na realidade, meus irmãos e irmãs, esse é o meu propósito. Meu propósito é animar os irmãos e irmãs, dar clareza, ajudar os irmãos a terem clareza acerca dessa atividade da igreja e especialmente capacitar os irmãos e irmãs a realizarem essa obra que foi confiada a nós e a mais ninguém, que foi confiada à igreja de Cristo. Todas essas passagens que eu li estão relacionadas a esse assunto. O texto básico em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, um texto bem conhecido nosso, ali o apóstolo Paulo estabelece com precisão a agenda da igreja, a atividade da igreja, o papel da igreja, a função da igreja. Ele não escreve a Timóteo dizendo: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é um instrumento de entretenimento ou política, ou qualquer coisa dessa natureza, mas é coluna e baluarte da verdade. E várias vezes eu tenho insistido com os irmãos e irmãs acerca do papel da igreja. Isso nós não podemos esquecer. Isso está relacionado ao assunto que nós estaremos estudando. Se nós não entendemos que a igreja é coluna e baluarte da verdade, nós poderemos ter uma visão equivocada acerca da natureza da obra
evangelística, do que consiste de fato o evangelismo. A passagem que li com os irmãos, no final do Evangelho de Mateus, a assim chamada Grande Comissão, tem esse nome tem esse título colocado aqui de maneira apropriada, porque de fato aqui nós temos a Grande Comissão da Igreja. E a Grande Comissão da Igreja não é ide e entretei as pessoas. A Grande Comissão da Igreja não é ide e organizai obras sociais, não é ide e fazei política, nem qualquer coisa dessa natureza, mas a grande comissão da igreja é: toda autoridade me foi dada no céu e da terra, ide, ou mais literalmente como diz o texto original, tendo ido, que a igreja vai, pela graça de Deus nós somos impulsionados, a igreja vem sendo impulsionadas aí, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui nós temos o Senhor Jesus comissionando a sua igreja, através dos seus discípulos, a obra de evangelismo, a obra de levar o evangelho até aos confins da terra, sob a autoridade de Cristo, e um evangelismo que não se limita a entregar um folheto ou a declarar João 3,16, mas que inclui ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que Cristo nos ordenou, como o apóstolo Paulo fazia, ensinando todo e pregando todo o conselho de Deus aonde ele ia, na sua atividade missionária, na sua atividade evangelística. O texto de Mateus, no capítulo 5, que li com os irmãos também, nessa passagem no Sermão do Monte, o Senhor Jesus deixa claro que nós somos como que sal da terra e luz do mundo. Nós, a igreja de Cristo, somos a luz do mundo. E como luz do mundo, não é correto, não é apropriado. Como não é apropriado nós acendermos uma lâmpada, atualizando a linguagem, e colocar dentro de uma caixa, e assim ela não iluminará as pessoas, o ambiente, o espaço, mas ela precisa ser colocada no alto, numa posição visível, e de tal maneira que ela ilumine o ambiente. Assim somos nós somos comparados à luz, nós somos a luz do mundo. E como luz do mundo, nós estamos aqui como igreja, nesse mundo, como igreja que é coluna e baluarte da verdade, para com a verdade que foi confiada à igreja, iluminar aqueles que jazem em trevas, aqueles que não têm o conhecimento do caminho da salvação que foi confiado à igreja do Senhor Jesus. E nós somos isso, nós somos luz do mundo. E a nossa função, o nosso papel prioritário durante a nossa vida é ser a luz do mundo, é iluminar com o nosso testemunho, com as nossas orações, com as nossas palavras também, aqueles que Deus, na sua providência, colocou como nossos próximos, sendo, portanto, a luz daqueles que estão ao nosso derredor. E estudando o livro de Atos, os irmãos devem lembrar quantas vezes, nas aplicações das mensagens, eu chamei a atenção dos irmãos para esse fato. Quantas vezes as próprias passagens, as próprias porções do livro de Atos, nos levaram a essa aplicação. E quantas vezes eu tive a oportunidade de exortar os irmãos e as irmãs nas suas vocações, sejam elas quais forem. Nem todos precisam ser ministros do Evangelho, nem todos precisam pregar o Evangelho, mas nas suas vocações serem sal da terra
e luz do mundo, como instrumentos da graça de Deus para a promoção do reino de Deus, através da divulgação, da comunicação das verdades que a igreja é coluna e baluarte. E a outra passagem que li com os irmãos, em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, é uma passagem também diretamente importante relacionada ao nosso tema, e teremos a oportunidade de voltar a essas passagens no decurso do estudo que estaremos realizando. Aqui, num contexto de perseguição, porque todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. No contexto de perseguição, o apóstolo Pedro exorta a igreja peregrina, a igreja militante, a igreja aqui labutando, na luta nesse mundo, exorta a igreja a santificar a Cristo como Senhor em nossos corações, por um lado, porque sem isso não há verdadeira atividade evangelística. Pode haver ativismo, mas não verdadeira atividade evangelística. A santificar a Cristo como Senhor da nossa vida, em nossos corações, e estando sempre prontos, preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em nós. Talvez assim nós possamos definir a obra evangelística também. A obra evangelística consiste em dar a razão da nossa fé, em explicar as bases da nossa esperança, em tornar conhecidas as verdades que a Bíblia revela e que transformaram a nossa vida e nos fizeram outras criaturas em Cristo. E devemos fazer isso não só quando nós somos solicitados a isso, mas quando nós temos oportunidade para fazer isso, seja num contexto em que tudo vai bem, ou mesmo num contexto de perseguição, de ameaças. Ao invés de ficarmos alarmados, nós devemos, com mansidão e temor e boa consciência, santificando a Cristo no nosso coração, estarmos sempre prontos e preparados a fornecer a razão da esperança que há em nós. E eu quero ajudar os irmãos a fazer isso. Meu propósito com esses estudos é ajudar os irmãos e irmãs a fornecer a razão da esperança que há em nós, motivando, explicando, esclarecendo e também orientando como realizar essa atividade. Eu não quero apenas demonstrar que a atividade evangelística é bíblica e é função da igreja. Eu não quero apenas exortar os irmãos e irmãs a evangelizarem, mas eu quero ajudar os irmãos e irmãs a fazerem isso, dizendo como fazer também. Quais os instrumentos para isso, quais os meios, as maneiras legítimas, bíblicas, em contraposição a outras maneiras, muitas vezes utilizadas, não tão legítimas e não tão bíblicas, a cumprirem essa ordem de Cristo e a serem usados de maneira mais fiel e mais eficaz como agentes para a promoção do reino de Deus nesse mundo, através da divulgação, da proclamação, da comunicação, do anúncio das verdades que a igreja é coluna, das quais a igreja é coluna e baluarte. Ainda a título de introdução, outro assunto que eu gostaria de considerar com os irmãos, de respeito à alegação de que a obra evangelística, a atividade evangelística, ela não se coaduna com a nossa teologia. Calvinismo versus evangelismo. Há o argumento, aqui e ali se ouve ou se lê, que na realidade a nossa teologia calvinista, a nossa teologia reformada, ela não favorece o evangelismo. Na realidade, ela é incompatível, segundo alguns, com a atividade evangelística.
ela tira a motivação para evangelizar e ela retira de nós a mensagem. Nós ficamos sem mensagem para anunciar, para pregar, para comunicar. Eu não sei se os irmãos já ouviram ou leram essa crítica, mas ela existe. A ideia de que a doutrina reformada calvinista da soberania de Deus é incompatível com a atividade evangelística. A ideia é mais ou menos a seguinte, a crítica é mais ou menos a seguinte: ora, se Deus é soberano, se Deus é absolutamente soberano, como nós cremos e pregamos, se todas as coisas estão nas suas mãos, se Ele faz todas as coisas de conformidade com a sua vontade soberana, não apenas a obra da providência, mas a própria obra da salvação é obra da soberania de Deus, então, o que adianta evangelizar? Se não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia, por que evangelizar? Se o ser humano, como a fé calvinista entende, está morto nos seus delitos e pecados, e ele não pode fazer absolutamente nada para alterar esse estado caído no qual todo ser humano vem a esse mundo, o que adianta anunciar o evangelho a ele e convocá-lo ao arrependimento? Se é verdade, como nós ensinamos, que o homem é totalmente caído, totalmente depravado, a doutrina da depravação total, que a queda afetou toda a sua natureza, profundamente, corrompendo profundamente a imagem de Deus com a qual ele havia sido criado. Sua vontade, suas emoções, seu coração, sua personalidade, seu ser, de tal maneira que ele se tornou totalmente incapaz de responder por si próprio a oferta da salvação. Se o homem é de fato caído, como nós ensinamos, e morto nos seus delitos e pecados, se a eleição é soberana e incondicional, não dependendo dos méritos ou virtudes humanas, se é verdade que a expiação é ilimitada, que Cristo não veio e derramou o seu sangue para eficientemente salvar a todos, mas eficientemente salvar apenas os seus eleitos, e se é verdade, meus irmãos e irmãs, que apenas o Espírito Santo pode chamar irresistivelmente esses eleitos de Deus através da pregação do Evangelho, e que aqueles que são salvos pela misericórdia e pela graça de Deus, como lemos ainda hoje à noite aqui, naquele capítulo 7 do livro do reverendo Francisco, Confissões de um Peregrino, se é verdade que aqueles que salvos pela misericórdia e graça de Deus perseverarão até o fim, e nada nem ninguém poderá separá-los do amor de Deus em Cristo Jesus. Em resumo, se é verdade que o homem é totalmente caído e depravado, e se Deus é totalmente soberano, isso não é incompatível com o evangelismo? E essas doutrinas não fazem com que as pessoas fiquem inativas, inoperantes, e não levam as pessoas a descansar, a crer que Deus vai fazer a obra da redenção e salvação independentemente de nós, e que nós podemos ficar quietos e parados e não precisamos fazer nada porque Deus vai fazer a sua obra. Essa é uma crítica que paira sobre nós reformados, sobre a teologia calvinista, que ela é incompatível com o evangelismo. Eu não creio que historicamente a crítica proceda.
Se os irmãos forem verificar, os reformadores e a tradição reformada é responsável por grande parte da obra evangelística neste mundo. Os irmãos devem saber que Calvino enviou evangelistas para o Brasil. É verdade? E missões importantes e evangelistas conhecidos na história foram evangelistas reformados. E alguns dos maiores pregadores evangelistas, como Spurgeon, eram calvinistas. De maneira nenhuma, a fé deles nessas doutrinas e na soberania de Deus e na incapacidade humana levou-os a descansarem, mas fez com que eles responsavelmente anunciassem o Evangelho, pregassem o Evangelho, na convicção de que era através do Evangelho e é através da proclamação, da pregação, da comunicação do Evangelho que Deus executa os seus planos eternos e que chama os seus eleitos e os converte pela operação do Espírito Santo de Deus através da proclamação da palavra. Mas nós teremos oportunidade de considerar mais esse assunto. Na realidade, nós podemos dizer que o calvinismo é realmente incompatível com o evangelismo, quando nós consideramos evangelismo do ponto de vista como nós o conhecemos hoje, predominantemente arminiano. Bom, aí nós reagimos. Na realidade, quando nós falamos de evangelismo hoje, quase que automaticamente uma ideia de evangelismo nos vem à mente, porque evangelismo hoje geralmente é definido em termos de uma metodologia, ou algumas metodologias, ou em termos do seu resultado. De modo geral, evangelismo hoje é identificado com grandes campanhas evangelísticas, ou cultos evangelísticos, ou distribuição de folheto, ou culto na praça, ou alguma coisa dessa natureza. Aquilo que nós chamamos dessas formas estereotipadas de comunicação do Evangelho. De um modo geral, em alguns círculos evangélicos, evangelismo quase é identificado com grandes organizações e com grandes campanhas. Quando certos pregadores de renome, que geralmente têm grande capacidade de oratória e de persuasão, são convidados, e uma igreja ou grupos de denominações e igrejas organizam um grande evento em praça pública, em ginásio, em estádio de futebol, em ambientes bastante espaçosos. Há grande publicidade em torno disso, e tudo é organizado, seja feito assim, ou então apenas um pouco mais localizado, numa igreja. Tudo é organizado nesses momentos, os louvores, os hinos escolhidos, os cânticos, o apelo e tudo mais. Tudo é conduzido com o propósito de levar os ouvintes a uma decisão imediata por Cristo. E há grande bombardeamento, nós podemos dizer assim, da vontade daqueles que estão presentes, e tudo é feito para criar um clima e depois então um apelo para que várias decisões sejam tomadas ali de maneira imediata, e depois então possa se relatar quantas pessoas se decidiram por Cristo e levantaram a sua mão e foram até a frente tomando aquela decisão. Evidentemente que essa metodologia evangelística, ela traz algumas pressuposições embutidas, alguns fundamentos, e esses fundamentos, essas pressuposições são arminianas. Eles não veem o homem como nós vemos o homem. Eles não veem o homem tão seriamente caídos como nós vemos o homem caído. Eles não veem a vontade humana tão seriamente inabilitada
como nós vemos a vontade humana ser absolutamente inabilitada. Por isso eles bombardeiam a vontade humana. E eles entendem que o homem tem em si próprio a capacidade de decidir-se positivamente por Cristo. E evidentemente que se por evangelismo nós entendemos um método como esse, ou ainda um método que em si mesmo não é ruim, mas muito superficial, de simplesmente entregar um folheto, pronto. Tem uma pessoa, tem grande atividade evangelística, ele não para de distribuir folhetos apenas. Então nós temos alguma dificuldade em identificar essas coisas como sendo necessariamente evangelísticas e exclusivamente evangelísticas. Então, meus irmãos e irmãs, se Deus permitir, nós estaremos aqui nos próximos domingos considerando esse assunto com mais profundidade. O tema todo nos convida a considerações mais profundas, a investigar a Bíblia, e se Deus permitir, eu estarei considerando com os irmãos, dentre outros, os seguintes temas, os seguintes assuntos no decurso desse estudo. Nós estaremos estudando os fundamentos bíblicos para o evangelismo. Já li 4 das principais passagens bíblicas que são fundamento para a atividade evangelística, para a obra evangelística. Pode ser que alguém esteja pensando assim, bom, mas eu realmente acho que não é preciso evangelizar, que Deus é soberano e que Ele vai realizar a sua obra independentemente de nós, então eu não tenho por que ter parte alguma nisso, posso simplesmente vir para a igreja, voltar para casa, realizar minhas tarefas e não me envolver de nenhuma maneira com a atividade evangelística. Eu gostaria de demonstrar para os irmãos biblicamente que não deve ser assim. E penso que as passagens que eu li deixam isso claro. Quando nós lemos que a igreja é coluna e baluarte da verdade, quando a igreja é comissionada a levar o evangelho, ensinando tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, explicando e aplicando aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E nós somos lembrados, exortados, de que somos sal da terra e somos luz do mundo. E somos admoestados a dar a razão da esperança que há em nós, e através de várias outras passagens bíblicas que eu pretendo elucidar e comentar com os irmãos, eu pretendo demonstrar os fundamentos bíblicos da obra evangelística, que de fato, biblicamente, nos compete ser instrumentos da graça de Deus para a promoção do reino de Deus através da obra evangelística. Além dos fundamentos bíblicos, eu pretendo considerar com os irmãos a natureza do evangelismo. O que de fato é? Quando nós falamos de natureza, nós estamos dizendo o que é evangelismo. Talvez fosse uma boa coisa pedir que os irmãos no próximo domingo trouxessem a resposta a essa questão. Ou quem sabe gostariam de dar agora a sua resposta. O que é o evangelismo para você? E talvez você seja, pela influência do evangelismo contemporâneo, levado a definir evangelismo por uma metodologia, ou pelo resultado, salvação das pessoas, decisão das pessoas, e não pela mensagem, pelo conteúdo. E nós estaremos, se Deus permitir, procurando definir evangelismo biblicamente à luz do ensino da palavra do Senhor. Também estaremos considerando algumas pressuposições básicas do evangelismo reformado. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, ou fazemos de uma maneira ou fazemos de outra, de acordo com as nossas pressuposições básicas, de acordo com a nossa mentalidade, de acordo com aquelas ideias, aqueles conceitos que nos formam de uma maneira ou de outra. Um arminiano não pode ter um outro conceito e empregar outras metodologias evangelísticas, senão aquelas consistentes com as suas pressuposições teológicas. Assim como os calvinistas, os reformados, não podem
praticar um evangelismo diferente e entender o evangelismo de maneira diferente daquela que os seus pressupostos teológicos indicam. E nós, brevemente, eu considerarei um pouco dessas pressuposições teológicas por trás do evangelismo reformado. Por exemplo, o homem caído. Quando eu me aproximo de alguém para anunciar o evangelho, eu estou aqui pregando o evangelho e sei que há pessoas incrédulas, não regeneradas no auditório, na igreja. Eu não posso anunciar isso e pregar esse evangelho pensando que essa pessoa, por si própria, dependendo da minha persuasão, da minha capacidade de raciocínio ou disposição, vai ser levada a tomar uma decisão por Cristo. Porque eu sei que ela está morta nos seus delitos e pecados. Eu sei que eu não passo de uma caneta. E, portanto, eu sei que essa obra, em última instância, depende da ação soberana e eficaz do Espírito Santo. Mas eu sei que ele faz isso. E sei que ele faz isso pela instrumentalidade da pregação e da comunicação do Evangelho. E, portanto, isso vai condicionar a minha ideia de evangelismo e a minha prática. E a nossa prática. A mesma coisa no que diz respeito ao que eu entendo acerca de Deus. Se Deus não é tão poderoso assim, se Ele não é tão soberano assim, se Ele não pode intervir, se Ele é limitado pela vontade humana, Ele não pode agir e intervir nisso, então eu vou agir de uma maneira. Mas se eu creio que Deus é soberano o suficiente para mover corações, para não apenas nós operarmos a salvação com temor e tremor, mas sabendo que Deus é quem opera em nós, o próprio querer e o realizar, bom, então eu vou agir de maneira diferente. Mesma coisa no que diz respeito ao nosso conceito de salvação e da obra do Espírito Santo. Então, brevemente eu estarei considerando, se Deus permitir, essas questões que são fundamentais acerca das pressuposições que devem orientar a evangelização reformada. É meu desejo sincero encorajar e animar os irmãos nesse sentido, mas que os irmãos façam isso de maneira bíblica e não simplesmente façam porque as pessoas fazem ou como fazem, sem consideração ou ainda com base em ideias e pressuposições errôneas acerca da natureza caída do ser humano, acerca da soberania de Deus, acerca do papel da palavra na obra da salvação e do Espírito Santo. Essas coisas eu gostaria de elucidar para os irmãos. Também pretendo, com a graça de Deus, considerar com os irmãos questões relacionadas, no que diz respeito a esse assunto, sobre as razões, as motivações e os propósitos do evangelismo reformado. Essas coisas estão, no que diz respeito a esse assunto, ligadas. O porquê e o para quê. Por que então evangelizar? Por quê? Qual a nossa motivação ou quais as nossas razões para fazer isso? E para quê? Com que objetivo nós vamos fazer isso? Ou não fazemos isso? Quais são, portanto, as nossas motivações? Quais devem ser as nossas razões? E quais devem ser os nossos propósitos ao nos envolvermos nessa atividade evangelística? Também pretendo considerar com os irmãos os objetos do evangelismo reformado. Quem nós devemos evangelizar? Algumas pessoas pensam, bom, a evangelização nós só devemos fazer para com os pagãos, para aqueles que não conhecem ainda o cristianismo. Será? Será que não devem ser objetos da evangelização também os cristãos nominais, aqueles que se dizem cristãos, mas que demonstram na sua vida que não conhecem as verdades fundamentais e essenciais do Evangelho? Ou será que a própria igreja não deve ser objeto da obra evangelística, porque afinal de contas só Deus conhece o real estado do coração de cada pessoa aqui presente, ainda que membro de uma igreja por vários anos e dessa igreja?
Quem pode garantir que entre nós não há pessoas que, mesmo membro da igreja e há vários anos, ainda não tenham sido objeto do lavar regenerador do Espírito Santo e não tenham sido feitas ainda novas criaturas em Cristo e que precisam de fato ser evangelizadas? Quais os objetos legítimos do evangelismo? Talvez mais importante ainda, meus irmãos, qual o conteúdo da evangelização? O que é que nós devemos, qual é a boa nova que nós temos a comunicar? O que é que as pessoas precisam de fato saber para serem convencidas do seu pecado, da sua iniquidade pelo Espírito Santo e da graça e da salvação disponível em Cristo Jesus? E finalmente, e nisso eu pretendo me concentrar um pouco mais, quais os métodos para isso, legítimos? Quais as maneiras pelas quais eu e os irmãos e irmãs podemos utilizar e empregar de maneira legítima, não métodos e formas estereotipadas apenas, mas que maneiras e métodos, de maneira mais abrangente possível, são legítimos e devem ser empregados para que as pessoas que ainda jazem nas trevas do pecado sejam alcançadas pela luz do Evangelho, pela nossa instrumentalidade humana. Eu quero considerar isso com os irmãos. Quantas maneiras nós podemos fazer isso? Talvez uma das maiores dificuldades nisso seja de natureza pessoal, de temperamento. Eu sei que aqueles irmãos e irmãs, faladores, extrovertidos, eles geralmente não têm dificuldade para se envolverem, comunicarem verbalmente o Evangelho a outras pessoas. Eles não podem parar de falar, né? Então é natural que eles também falem de Cristo e da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. É muito sério quando essas pessoas faladoras falam e falam de tudo, mas nunca falam do Evangelho nem de Cristo. Esse tema não é abordado por elas nunca, e é que a coisa é séria, é mais séria. Mas na realidade a maior dificuldade de respeito àqueles que, como nós, eu me incluo, acreditem, viu? São mais introvertidos, não são lá muito faladores. Não vão rir de mim, eu falo mais aqui no meu ofício, mas normalmente eu não sou muito extrovertido e falador, não. Aqueles que têm terror quase de conversar com as pessoas e tal, e um pavor de chegar aquele momento em que o outro não diz nada, a gente também não tem mais nada a dizer, não é? Até logo e tchau, porque fica sem assunto, é horrível aquela... Então os faladores nunca chegam a esse momento, mas para aqueles que são mais introvertidos e falam pouco, sempre é difícil essa atividade, né? Então, essas pessoas têm a ideia de que só podem evangelizar se forem falando assim, mas tem tantas coisas que a gente pode fazer com o propósito de levar as pessoas ao conhecimento salvífico de Cristo. Estaremos considerando essas questões. Orar é uma delas. Ainda que você não abra a boca, você pode orar. Você pode dar um livro de presente. Mas nós estaremos considerando essas questões, se Deus permitir, nos próximos domingos. Eu peço aos irmãos que orem por esses estudos, que pela graça de Deus eles reflitam a vontade de Deus revelada na sua palavra. E que orem a Deus, que Deus nos abençoe, de tal maneira que pela misericórdia e graça dele, nós não nos equivoquemos de maneira alguma no que diz respeito às implicações da nossa fé reformada. A fé reformada nunca deve nos levar à passividade no que diz respeito a isso. E ele nos dê a graça de, ao final desses estudos, o propósito seja alcançado. Nós estarmos mais qualificados e capacitados e mais sinceramente envolvidos dentro das nossas vocações, dentro das oportunidades que Deus nos dá, de conformidade com os dons que Deus nos deu, não com os dons que Deus não nos deu, a sermos melhor empregados como instrumentos da graça de Deus para a promoção do reino de Deus nesse mundo, nos ambientes
em que a soberana providência de Deus nos tem colocado e nos colocará ainda. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, nos dê a graça, nos abençoe nesses estudos e esses propósitos, com a graça dele, sejam alcançados para o bem da igreja e para o louvor da glória de Deus, para a promoção do reino de Deus nesse mundo.